Vamos agora gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Timóteo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 6, diz assim: mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 2, no versículo 6, no versículo 6, diz assim: deste fazendo a parte que ensinam sujeitamente pela casa e enfeitação, mulherzinhas carregadas de pecado, tornamente por todas a espécie de paixão. É as mulheres que tinha naqueles lugares, né? E ele está explicando, Paulo está explicando a Timóteo. E no versículo 7 diz assim: sempre aprender-se, nunca chegar ao conhecimento da verdade. E no versículo 8 diz assim: como Jonas, Jubrestes ressantaram Moisés, e assim também este homem de coração perfeito, replevado da fé, totalmente resistiu à verdade. E no versículo 9 diz assim: mas não irá longe, porque será manifestada a todas as suas insensatos, como o foi a daqueles dois. E no versículo 10 diz assim: tudo pelo contrário de aplicastes a seguir-me na parte de minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha cidade, na minha consciência. E no versículo 11 diz assim: nas minhas perseguições, nas provações que me sobrastes em Antioquia e colonia de Listras, de perseguições que sofrem, e de todas me livrou o Senhor. Ele se livrou de todas, só que ele apanhou, né? Teve muita chibatada, teve prisão, teve tudo, mas as outras, Jesus, ele tinha que passar por isso. O que ele fazia, né? Ele tinha que passar aquilo para chegar bem livre na hora da sua tirada daqui deste mundo, né? E no versículo 12 diz assim: pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Tem que sofrer a perseguição. No versículo 13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, suderezes, e tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste, cresceste pela de querem aprender-te. E no versículo 15 diz assim: e desde a enfiança conhece as sagradas escrituras e sabe que elas têm cordão detém proporcionalmente sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E no versículo 16 diz assim: toda a escritura impostirá por Deus o útil para ensinar, para representar, para corrigir e para formar justiça. E no versículo 17 diz assim:
Por ela, o homem de Deus se tornará perfeito, capacitado para toda tua obra. Quem está com Deus está com toda a sua obra. Agora vamos passar pelo versículo 4, né? No versículo 4 nós já estamos passando pelo versículo 4. E no versículo 4 de Timóteo 2 diz assim: eu te conjuro e a presença de Deus, de Jesus Cristo, eu te conjuro em presença de Deus. Ele está falando para o outro homem lá, que ele conjurava ele, mas ia explicar a palavra. A presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, de julgar os vivos e os mortos, por sua aparições e por seu reino. E no versículo 2 diz assim: prega a palavra importante, importunamente para amaciar e chorar com toda paciência e impedido de instruir. E no versículo 3 diz assim: porque virá tempo que os homens já não suportam sã doutrinas da salvação, levando pela própria paixão e pelo pruridos da escutas novidades, injustiça e mestre para si. No versículo 4 diz assim: apertar os ouvidos da tiroia da fúbalas. No versículo 5 diz assim: tudo, porém, se produz, tudo na paciência. Tudo se produz na paciência. Jesus deu autorização para Paulo falar, né? E na paciência, nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador e do evangelho. Consagro-te ao teu ministério. E no versículo 6 diz assim: quando a mim estou pronto de ser imolados e a instante da minha libertação se aproximar-se. E no versículo 7 diz assim: combati o bom combate, tornei a minha carreira, aguardei a fé. Isso é Paulo está falando. Resta para agora receber a coroa da justiça que o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente na minha, mas todos aqueles que aguardam com o meu amor a sua aparições do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9 diz assim: por procurar vir-te comigo quanto antes. Está chamando o pessoal para ir com ele quanto antes. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele explica para quem vai pregar o nome dele, que está escrito, dos apóstolos, e também daquele que não foi apóstolo, mas foi ungido por um homem lá de Damasco. E esse homem ungiu ele, tirou abriu o olho dele, e ele ficou lá uns dias para poder se consagrar com o homem que Jesus tinha falado. E nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês são consagrados por nosso Senhor Jesus Cristo para amar Ele, para ter a salvação. Jesus Cristo ama a todos nós, você, eu e teu pessoal todinho. Ama Jesus, que Ele te ama. Amém?